Apocalipse, no capítulo de número 7, no versículo de número 9, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que aqui uma grande multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Queria compartilhar com os irmãos, vocês que estão ouvintes da palavra do Senhor, uma mensagem muito importante e uma palavra muito forte para o nosso despertamento. Primeiro, porque nós temos a convicção diante da palavra do Senhor que os sinais são evidentes sobre o caminhar da volta de Cristo, o seu retorno pela segunda vez, para buscar a sua igreja. E nós observamos aqui no capítulo de número 7, no versículo de número 9, isso muito nos alegra, porque sabemos que o livro de Apocalipse, ele foi dada a visão ao apóstolo João pelo próprio Senhor, fazendo com que João, através de uma visão espiritual, fosse levado a uma dimensão que ele viesse ter visões futuras. O livro de Apocalipse tem muitas pessoas que estão na igreja e têm até medo de ler o livro de Apocalipse. Eu lembro que quando eu me converti, dentro da igreja existiam crentes, irmãos, irmãs, que diziam que não abriam a Bíblia no livro de Apocalipse, por conta da maneira que João expressa as visões através de uma tipologia. Você tem 2 formas de entender Apocalipse. Primeiro, através de sinais, tipologia. Se você primeiro estuda os sinais, as imagens, começa a decifrar Apocalipse, você começa a entender que a visão de João e o que ele escreve vai ter um significado além do que ele relata. Dragão, muitos crentes têm medo de abrir porque fala de dragão, de 7 chifres, saindo do mar, saindo da terra, fala sobre 7 selos, trombetas, fala sobre várias figuras dentro de Apocalipse que chegam a ser até bizarras, mas tudo tem um significado. Eu estudei por muito tempo Apocalipse e quando comecei a aprender e entender que cada figura que João relatava tinha um significado para os dias atuais. Quando se tratava de o dragão, é óbvio, se trata do próprio adversário, o opositor da igreja.
da serpente, se trata, óbvio, do opositor da igreja. Mas quando se tratava de diademas, chifres, falava de governos. Quando falava de sair das águas, fala de povos. Quando a Bíblia trata em algumas vezes de águas, fala de multidão, povos. Então fala de um governo que vai governar sobre as nações, quando se trata de uma besta saindo do mar. E você vai continuar vendo muitas figuras dentro do livro de Apocalipse, ao qual o próprio Deus abriu a visão do apóstolo João e palestrou com ele. João teve a experiência de ver o próprio Jesus de forma glorificada, quando ele começa a falar sobre a visão que ele teve: pés como latões reluzentes, cabelos brancos como alva, como a neve. E ele vai falando sobre uma espada que saía da sua boca, que rege as nações. E é tremendo você ver as revelações do livro de Apocalipse. Mas nós precisamos entender que, do mesmo jeito que João ele tem visões de um tempo vindouro, Apocalipse fala sobre os últimos dias. No grego significa apocaliption, significa revelação, revelações. Então, quando João começa a detalhar sobre o tempo dele, que era das igrejas, Laodiceia, Esmirna, ele vai tratando na época de alguns acontecimentos locais, uma palavra para a igreja que estava vivendo, mas uma palavra também em Apocalipse para um tempo vindouro. E quando a gente começa a ver Apocalipse se cumprindo em sinais, aqueles que amam a palavra do Senhor, começa a encher de temor o nosso coração, porque sabemos que precisamos estar cada vez mais preparados, santificados, estar cada vez mais buscando a intimidade com o Espírito Santo, ao qual o próprio livro de Apocalipse vai dizer que vai chegar um tempo, irmão Ricardo, que nós vamos querer aqui o auxiliador, ele não vai estar. Assim como ele chegou na subida de Jesus, no livro de Atos, e a Bíblia diz que o próprio Jesus disse aos discípulos que nós não ficaríamos órfãos, que ele iria, mas que viria um que viria a ser aquele que ajudaria a igreja. Isso o Paracleto, o Espírito Santo. E se cumpriu o dia da efusão do Espírito, o dia do batismo ali em Pentecostes. E nós hoje somos bem-aventurados porque nós estamos convivendo com esse tempo que a Bíblia nos ensina que temos alguém que nos ajuda. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. É o que nos convence do pecado, é o que nos fortalece para continuar caminhando na presença do Senhor, e é aquele que nos ensina, aquele que discerne a nossa caminhada espiritual. O Espírito Santo, ele tem a função de abrir o nosso entendimento, diga entendimento. Quando a gente pede ao Senhor através do Espírito Santo para que nós venhamos ter entendimento na palavra do Senhor, sabe por quê? Muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia Sagrada, ou ler a Bíblia e não ter revelações, porque a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é o livro. E a Bíblia, ela é a palavra viva. Jesus Cristo, aqui, ele é o centro deste livro. A Bíblia toda aponta para Cristo. Ela é cristocêntrica.
Toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela reúne todas as informações e sempre deixa aqui uma revelação apontando para Jesus. Por quê? Porque Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o centro da humanidade. Jesus é o alvo da igreja. Jesus é a redenção da humanidade, do homem, do pecado. E existe o opositor. O diabo, a Bíblia vai nos mostrar que ele é aquele que vem como chamado de príncipe das trevas. E ele vem com a função de quê? De cegar o entendimento do homem. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Quando diz jaz, não é que o mundo é dele, mas diz que há um domínio, existe um governo já do príncipe das trevas. Satanás, ele vive numa dimensão espiritual. Há quem diga que o diabo está aprisionado. Isso não é verdade se você analisar a Bíblia Sagrada. Porém, ele não vive aqui no nosso meio. A Bíblia aponta para 3 céus. São 3 tipos de céus. Se você for ver o livro de Gênesis, fala sobre o dia da fundação da terra, fala sobre os céus, e o Senhor criou a terra e os céus. Primeiro, o céu é o céu que nós enxergamos a olho nu, que é o céu que a gente consegue enxergar as nuvens. E aonde o diabo mora então? Onde o diabo se encontra? Se encontra no segundo céu. Há quem uns que deduzem ser atmosférico, mas eu não consigo entender dessa forma. Eu creio que é de uma dimensão espiritual. O diabo e os seus anjos caídos, seus demônios, eles atuam na dimensão espiritual, que é o segundo céu. O terceiro céu é o céu da glória. O terceiro céu é o céu de Deus. O terceiro céu é o céu dos escolhidos que não renunciaram à palavra. São os que permaneceram fiéis. O terceiro céu é o céu dos apóstolos, dos profetas, daqueles que morreram martirizados, derramaram o seu sangue pelo evangelho. Esse é o terceiro céu. É o céu que um dia Satanás e essa 1/3 parte já viveu lá. O diabo, ele teve todo o acesso de participar, de presenciar toda a plenitude de Deus. Se você for estudar o livro de Isaías, o livro de Daniel, Ezequiel, você vai ver que o diabo, ele tinha um acesso. Ele era quem tinha mais proximidade do trono de Deus. A Bíblia diz que a sua vestimenta tinha todo tipo de instrumentos, de louvores. A Bíblia mostra que Satanás, ele tinha uma formosura e autoridade, uma autoridade muito grande, como querubim. O querubim, ele não é mais um querubim. A Bíblia o mostra como o querubim, um anjo de grau, de hierarquia muito grande. E ele diminuiu quando o Senhor o expulsou do paraíso, do céu celestial. Não, o poder está sobre ele ainda. Só que tudo que era bom se desvaiou de Satanás, e tudo que é mal nasceu nele. E ele seduziu, ele conseguiu convencer uma boa parte de anjos no céu para que viesse o seguir. E aí o Senhor o expulsou do convívio. Por quê? Eu escutei já alguns pregadores, por conta do livro de Jó, dizer que Satanás, ele tem acesso ao céu.
segundo o céu ele está, mas eu não concordo em dizer que o diabo tem acesso ao céu celestial. Seria isso uma injustiça, porque o céu da glória não há nenhum tipo de impurificação. Lá não entra nenhum tipo de sujeira, de maldade. A Bíblia aponta o céu como uma plenitude, não tem ranger de dentes, no céu não há dores. E você imagina se o diabo tivesse acesso, ele ia respeitar Deus no céu? Se ele um dia tentou construir um trono acima do Senhor, então não tem acesso, até porque no céu celestial só está aqueles que não negaram a Cristo, que o reconheceram como Filho de Deus, que o aceitaram a mensagem da cruz, reconhecendo que Ele é o caminho. Então, no céu, queridos, só vai entrar quem tem a permissão, por intermédio de quem? De Cristo, que venceu a morte. E o diabo ele não entra mais, ele foi impedido de entrar. Agora, como Deus ele é onipresente, diga onipresente, então eu entendo que no livro de Jó, quando fala que o diabo ele se apresentou numa reunião de Deus com os anjos, Deus poderia estar muito bem, como ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Amém ou não amém? Deus ele pode estar muito bem aqui, como ele pode estar muito bem no céu da glória em seu trono, e muito bem também ir lá no segundo céu para ver como que estão as coisas, maquinando a mente maléfica do diabo. Então, naquele momento, eu quero crer que o diabo se apresentou, mas no segundo céu, num plano diferente do plano celestial do Senhor. Mas a gente entende que o diabo tem investido tudo que pode. Por quê? Porque Satanás já sabe que a profecia foi liberada. O diabo sabe que os dias dele está contado. Satanás sabe em todos os sinais que o tempo dele está sendo encurtado. Está para se cumprir a maior de todas as profecias. E qual é, Ricardo? A volta de Jesus Cristo, reinando, para poder buscar quem? Uma igreja santa, um povo separado. E o que o diabo tem feito? Sabendo ele que a condenação nele é fatal, ele tem investido tudo que pode para poder fazer com que vidas sejam cegas espiritualmente. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o príncipe deste século tem cegado o entendimento do homem. O diabo tem feito de tudo, usado de todas as ferramentas, para fazer com que o amor de muitos se esfrie, para fazer com que a maldade entre no coração do homem. A Bíblia diz que no tempo de Noé existia tanta maldade que desejou o Senhor acabar com o que ele havia criado. Mas por conta da oferta de Noé pelo coração de um homem, ele desistiu do plano e ele deu reinício à humanidade por conta de um adorador. Então eu entendo, queridos, que enquanto tiver alguém adorando o Senhor, enquanto tiver um adorador na igreja, o dono da igreja ainda consegue sustentar a casa dele. Deus procura o adorador. Deus o encontrou em Noé. E, queridos, vamos falar uma verdade. Qual é a diferença do tempo de Noé para o dia que nós estamos vivendo? Se tiver diferença, eu digo que é para pior. Porque no tempo de Noé não tinha tanto recurso para que tivesse tanta velocidade de informações. E o dia que nós vivemos, querido, o diabo ele usa ferramentas, internet, televisão, rádio, são meios dele conseguir se locomover e atingir o homem e tirar a atenção do homem para o que é importante. Por isso Paulo diz que o príncipe das trevas,
está cegando o entendimento da humanidade, fazendo com que tirar a atenção. E pasme no que eu vou lhe falar, quando eu digo que o príncipe das trevas tem armado uma grande estratégia, uma grande teia, uma armadilha global, fazendo com que todos percam a atenção para o momento final, que é os dias atuais, que Jesus está voltando, está às portas para poder voltar, e o povo está disperso. Só que ele tem feito e conseguido fazer isso através de um cumprimento também. Se você for em Apocalipse e recuar um pouco, antes do versículo, capítulo 7 que nós lemos, você vai ver os selos que são abertos, os primeiros 6 selos, e fala sobre 4 cavaleiros apocalípticos que já foram soltos, na minha concepção. E um deles fala da guerra, o cavaleiro vermelho. O amarelo fala de apostasia e morte. E esse cavaleiro tem sido o responsável para fazer com que o povo de Deus perca a atenção para o que é importante. Queridos, escute o que eu vou lhe falar. As igrejas, não todas, Deus tem separado o seu povo, mas as igrejas de modo geral têm dormido um sono espiritual, vivem a religião, mas não têm espiritualidade. Estão como a igreja de Laodiceia, não é quente e nem fria, mas é morna, porque se entregaram à apostasia, perderam a atenção do que é santo. E como que o diabo tem conseguido fazer isso, queridos? Com o seu sistema sendo implantado no meio do sistema religioso. Uma delas, sabe o que mais preocupa o diabo? É o crente que gosta de Bíblia, é a igreja que prega a Bíblia, é o crente que gosta de examinar as escrituras. Isso preocupa o inferno, preocupa o diabo. Se tem uma coisa que preocupa a Satanás, é a palavra de Deus sendo ministrada nos 4 cantos da terra. A palavra, tanto é que agora uma das estratégias maiores do diabo, e já está na Bíblia, que chegaria um tempo que seriam recolhidos esse livro, seriam perseguidos o povo, seriam queimadas as Bíblias. E isso já aconteceu em diversos séculos. No tempo na Alemanha, né? Na época de Hitler, a perseguição, né, aos judeus, a exterminação daquela 1/3 daquela raça, e fazendo com que a Bíblia fosse queimada, destruída. Quem estava usando Hitler? O diabo, ele sempre tentou frustrar os projetos que Deus tem, porque ele sabe que está condenado. E uma das maiores frustrações do diabo foi ver Jesus nascer, porque ele tentou, através de uma profecia no livro de Gênesis, você vai encontrar o próprio Deus dizendo, por conta do pecado da serpente, fazendo com que seduzisse Eva e Adão pecasse, ele vai dizer para a serpente que por conta do erro da serpente, ela feriria o calcanhar, mas seria ferida mortalmente, pisada sobre a sua cabeça. Estava falando de quem? Era feridas no calcanhar, falando de Jesus na cruz do Calvário. Lá em Gênesis, dentro do Éden, Deus já estava revelando o projeto, o plano maior, dizendo, você vai ferir o calcanhar, mas virá um que vai pisar na tua cabeça. Fala sobre o cumprimento, e já foi feito na cruz do Calvário. Só que as igrejas, querido, o diabo tem tentado fazer com que as igrejas fiquem anêmicas espiritualmente, porque falta-lhe conhecimento. Oséias vai dizer, Ricardo, o meu povo morre por falta de entendimento. Leem, mas não entendem. Ouvem, mas não conseguem discernir. Porque ainda vai dizer Oséias que nos finais dos tempos haveria um comichão,
acerca dos ouvidos sobre a palavra da sã doutrina. E eu vou lhe falar, que tempo é esse que a gente está falando? É o tempo que hoje nós vemos igrejas lotadas, porque não querem ouvir a palavra, mas querem receber uma revelação. Querem entrar na igreja para ouvir uma resposta já. O misticismo dentro da igreja, o sincretismo espiritual. Pessoas que estavam acostumadas a ir na cartomante, a ir em outras religiões para ter uma resposta momentânea, e estão fazendo dentro da igreja altares estranhos. E aí a culpa é de quem? A culpa, querido, é dos falsos pregadores. E a Bíblia também aponta para tudo isso. Os falsos pastores, aqueles que disseminam doutrinas que não são doutrinas de Deus. Nós vivemos um tempo que o povo não carrega a Bíblia, não gosta de Bíblia, não tem paciência para ler Bíblia. E aí tudo está se cumprindo, irmão. Eu estava assistindo agora, hoje, através da internet, eu lendo Apocalipse, e um dos sinais fala sobre a Bíblia, fala sobre o rio Eufrates, que iria secar, e é prenúncio para a grande batalha final. Não sei se vocês já ouviram sobre o Armagedon, sobre o Megiddo, o lugar de guerra final, batalha entre Jesus que volta e o anticristo, naquele momento ali final. E eles vão vir um batalhão de 200 milhões de soldados, por onde? Pelo rio Eufrates, que estará seco. Se deduz que esses batalhões de guerra não é espirituais, uns entendem como demônios, outros entendem também como soldados. Soldados, uns agora estudiosos até acham que vêm da China, outros vêm da Palestina, se juntam um grande exército para destruir quem? Israel. Por que o diabo tem uma raiva terrível de Israel? Porque Israel é o povo de Deus. Jesus saiu da onde? Do meio dos judeus. Jesus era judeu. Eles são os filhos, não por intermédio de uma adoção, não, eles são os filhos reais de Cristo Jesus. Então o diabo tem raiva, porque ele tentou usar Herodes para tentar ceifar a vida das crianças, porque sempre teve uma promessa que viria quem? Viria um que nasceria como o Messias, que viria para pisar na cabeça da serpente. Então, sabendo disso, o diabo tentou o tempo todo contra, lembra de Moisés? Quando nasceu as crianças, o que o diabo fez? Tocou em Faraó, ou entrou em Faraó, e fez com que Faraó fizesse o que? O infanticídio. A ordem de Faraó era: mata todas as crianças meninos, todos os homens que nascer. Porque o diabo queria matar Jesus ainda pequeno, que não se cumprisse. Só que Deus sempre guardou. Deus botou quem? Moisés num cesto. Não era Jesus, mas era um escolhido. O diabo sempre tentou. E hoje, queridos, a gente vê o povo dentro da igreja disperso demais. Isso muito me preocupa, sabe por quê? Porque a gente fala das coisas religiosas, mas fala do mundo espiritual de uma forma muito abstrata. E Deus, Ele pega alguns e dá a esses alguns para que se comprove o seu fundamento bíblico, experiências espirituais. Eu não estou saindo da Bíblia, mas eu não falei com a minha esposa, porque tem coisas espirituais, querido, que é difícil mesmo de você falar com outra pessoa, de contar o que você conseguiu vivenciar. E ontem eu fui dormir passando bem, hoje acordei passando mal, pedi minha esposa para me levar no hospital, me colocou no carro, me levou a caminho do hospital,
e eu comecei a sentir uma opressão maligna. Só quem discerne isso é quem transita, quem entende que existe o mundo espiritual. Eu comecei a sentir, e parecia o mesmo sentimento, o mesmo sentido de uma experiência que eu tive lá atrás, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, quando eu tive uma overdose, quando eu fui levado morrendo no carro, meu pai me socorrendo, a minha mãe também. Eu tive visões, e não é visões de alucinações, visões de olhos abertos. O homem, ele tem ficado muito disperso acerca das coisas espirituais. Você crê que o mundo espiritual é tão real conforme essas cadeiras? Você crê nisso, irmão? Eu tive uma experiência espiritual que aquilo mudou a minha vida. Primeiro, eu entrei morrendo na casa dos meus pais, dando overdose. Eu havia sido medicado por um amigo que me empurrou vários tipos de medicamento, sabendo que eu estava dando um ataque cardíaco. Ele trabalhava em farmácia, o pai dele era dono de uma farmácia. Ele foi me atender na porta, foi na porta da casa dele, passando mal, me atendeu fumando um baseado. Ele era muito louco, mas ele entendia de medicina. Ele falou: rapaz, fica aí, ainda me dando conselho ainda, fumando um baseado desse tamanho. Ele: rapaz, você não tem vergonha na cara não? Eu falei: rapaz, você está fumando maconha e está me dando conselho? Ele falou: rapaz, tua mãe é crente, tu é filho único, tu não precisa disso não. Eu falei: e você, está fumando maconha, está falando de mim, cara? Entendeu? Me dando conselho. Era Deus já falando na boca do ímpio e dizendo: rapaz, Deus, ele falando para mim: Deus tem um projeto na tua vida. Olha só, o cara com baseado desse tamanho, falando de Jesus para mim, e eu perdido, dando ataque cardíaco e overdose. Naquele dia eu senti uma opressão maligna. Eu sentia que tinham pessoas me odiando. Eu fui embora para casa dos meus pais. Meus pais chegaram lá, me socorreram. Meu pai ficou nervoso, eu não podia falar o que era, não queria que ele soubesse que era por causa de droga. Meu pai foi e me medicou novamente. Aí piorou tudo, me empapuçou de outros tipos de remédio, tarja preta, enfiou embaixo da minha língua. Aquilo fez uma salada mista dentro de mim. Aí piorou, meu coração acelerava, diminuía. Enfim, eu falei: mãe, me bota no quarto. Deitei no quarto, no meu quarto, deitei, pedi para que ela apagasse a luz e para mim tentar me equilibrar. Ela saiu do quarto, ela e meu pai foram para o quarto deles, e no meu quarto tinha uma penteadeira. Até hoje tem. Lá hoje é quarto da minha filha. Existe ainda essa penteadeira desse tamanho. Sabe o que é penteadeira, não sabe, irmãos? Aquele espelho comprido que o pessoal gosta de se ver. Isso eu usava muito, né? Hoje não tem muito. Uma penteadeira. Eu estava deitado passando mal. De repente eu comecei a escutar vozes e ter uma opressão maligna dentro do quarto muito, muito pesada. E eu totalmente morto espiritualmente. E de repente eu comecei deitado a olhar para a porta, para o espelho, e abriu um portal. No espelho saiu duas sombras. Eram dois homens, como se fosse cheio de fumaça preta, os dois olhos negros. E eu comecei a olhar aquilo espantado, mas não tinha força para levantar da cama. Quando eu percebi o que era, eu quis dar um pulo da cama. Eu estava como se tivesse sido acorrentado na cama, amarrado os pés, amarrado as mãos, nem a cabeça, e nem conseguia gritar. Como se algumas forças malignas tivessem me prendido, me aprisionado na cama. E aqueles dois seres saíram do espelho e vieram na minha direção e agarraram no meu pescoço e começaram a tentar arrancar de dentro de mim a minha alma. Isso aqui é real que eu estou te falando, real conforme eu vejo vocês aqui. E aquilo começou a puxar, tentar me arrancar de dentro de mim. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu escutava gritos dentro do espelho, como se fosse uma porta, e eles queriam me levar. E eu perdido, porque eu estava muito distante de Deus, já tinha praticado tanta coisa ruim, mas naquele momento, em pensamento, eu clamei o Senhor. Eu falei: Deus, me ajuda. Naquele mesmo momento que eu falei: Deus, me ajuda, em pensamento, aquilo que estava me segurando, aquela força maligna que estava me prendendo na cama, me largou.
Eu dei um pulo na cama, e quando eu dei o pulo na cama, aquelas duas sombras foram dissipadas. Eu corri até o quarto do meu pai e da minha mãe, pedindo socorro. Já cheguei desmaiando, caindo por cima deles na cama. E eles correram comigo. E no caminho do carro do meu pai, até chegar no hospital do Colubandê, quem conhece? A UTI do hospital do Colubandê. Eu cheguei até a UTI, quando eu fui no carro, daqui para lá, meu lado esquerdo todo estava paralisado. A minha mãe orando dentro do carro, eu escutava as orações dela, minha filha orando também. Meu lado esquerdo eu não sentia todo. E eu tive uma conversa com Deus. A minha conversa foi essa. Eu falei: Pai, se o Senhor está me ouvindo em algum lugar, só te peço uma coisa: não me deixa morrer na frente dos meus pais e nem da minha filha. Eles não merecem. A minha oração foi essa: Deus, quando eu chegar na porta do hospital para dentro, o Senhor pode deixar o diabo me levar. Isso é a oração de quem está totalmente acorrentado pelo diabo. Eu entreguei a minha alma para o diabo. Só que Deus tinha um plano maior, queridos. Os meus planos era esse, o de Deus era outro. Os meus era se entregar, o de Deus era me libertar. E quando eu cheguei ali naquele hospital, que fui levado para dentro, eu tive uma visão espiritual mais nítida ainda. Porque eu vi o meu corpo sendo carregado na maca e eu fiquei na porta do hospital, como se eu estivesse vendo outra pessoa sendo levada. Enfim, eu transitei entre o caminho da vida e a morte. E as pessoas que se drogam, têm overdose. Você já ouviu um testemunho, assistindo na internet, de um rapaz que foi da banda do Chorão. Lembra do Chorão, que era do... Qual era a banda? Charlie Brown Jr. Ele morreu de overdose, né? E esse rapaz disse que no momento da morte do Chorão, dentro do apartamento, que ele estava dando overdose, ele tentou gritar e corria como se alguém estivesse querendo pegar ele. E ele tentou se arrastar, passando mal, até chegar na porta do apartamento para conseguir abrir, para poder sair do apartamento dele. Eu tenho certeza que ele teve a mesma visão que eu. Aquilo que veio buscar a alma dele. Porque quando você está numa overdose, você está dizendo para Deus: eu não quero mais viver. Eu estou me matando, me suicidando, usando droga, eu estou matando a vida. E naquele momento ali é a hora que se define. Então, queridos, a igreja de Cristo, ela tem tido poucas experiências espirituais. E sabe o que o diabo tem feito? Feito com que os crentes fiquem dentro da igreja anêmicos, sem experiência nenhuma. Por quê? Porque não são libertos, não buscam a palavra. Queridos, hoje você não vê mais o templo com crentes que são envolvidos com o desejo de aprender, de ir para uma aula bíblica, para ir a um culto de ensino. Todo mundo quer campanha de campanha de abracadabra. O povo está atrás de prosperidade, e o povo está muito atento e apego pelas coisas materiais. Por isso que o diabo tem incentivado ainda mais pregadores que estão em cima do altar a pregar mensagens que massageiam o ego, que fazem com que a igreja sinta o desejo de conquistar tudo aqui embaixo. São verdadeiros ensinadores de como ser rico na terra. Só que ninguém prega mais sobre arrebatamento, ninguém fala mais sobre o céu aberto, sobre a porta do céu aberta para os crentes. Não se fala mais sobre o livro de Apocalipse. Você vê alguém pregar dentro de igreja livro de Apocalipse, campanha de prosperidade? Alguém abre Apocalipse? Ninguém abre. Você vê alguém ministrar a palavra dentro de um culto normal como esse, abrir o livro de Apocalipse, destrinchar o livro? Ninguém prega, porque ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer reter conhecimento. E meu amado, eu já caminho para terminar essa mensagem, mas eu quero dizer para você: ainda tem tempo de você se interessar, de você buscar. Não há outro caminho se não for
por intermédio do conhecimento. Buscar a palavra de Deus, ela é alimento para a tua alma. Satanás está pensando que ele tem medo de mim porque eu tenho cargo eclesiástico. O diabo afrontou Jesus no deserto, ao sair do batismo, nas mãos de João Batista. Se apresentou até a Jesus e fez o quê? Queria que o Jesus se prostrasse diante dele. Fazendo o quê? Apresentando o reino. Que reino é esse? Ouro, prata, luxo. Com outras palavras, carro zero, empresas. Eu posso te dar tudo isso, e pode dar. Se você fizer um pacto com o diabo, ele vai te dar. Só que a moeda de troca é pesada, porque o homem não tem tido a noção do que Deus tem feito através dos seus pregadores e mensageiros para salvar a humanidade. Ainda existe um povo que prega, que vive a palavra para poder vidas serem alcançadas. Sabe por quê? Porque está perto de se definir. Eu estava assistindo a mensagem, eu falei para você, o rio Eufrates já está quase seco. Até o 2030 o rio secou. E quando secar, Apocalipse diz que vai ter. Meu irmão, nós já estamos vivendo. O anticristo, guarde que eu estou lhe falando, já está em nosso meio. Os sinais, tremores, terremoto no Brasil agora. Vocês assistiram televisão? Brasil nunca teve terremoto. Teve terremoto no leste agora de São Paulo. Furacão. Tudo está acontecendo porque Deus quer acordar os moradores. Deus quer despertar a igreja. E pasme, é a igreja que Jesus quer atingir, queridos. Porque o povo está dormindo. As igrejas estão num sono adormecido. Falam de espiritualidade, mas não vivem a espiritualidade. E o diabo tem cegado. Sabe como que o diabo tem tirado a atenção da igreja? Através disso aqui, ó. Hoje eu ouvi uma mensagem que eu fiquei assim, fiquei espantado com a revelação, sabe, de um pastor falando sobre o número da besta, que eu sempre ouvi isso, sempre estudei, mas nunca ouvi o que eu ouvi hoje. Falando sobre o número da besta, a gente conhece como 666. Alguém já ouviu? Que o número da besta é 666, não é isso? E eu ouvi ele dizendo que ele é professor de hebraico, fala outras línguas, estudioso, judaico. Ele disse sobre algumas línguas antigas, elas usam o número como uma palavra. No meio do vocabulário, às vezes um número se torna uma palavra. Tanto que nas línguas antigas existe o número 1, Aleph, e 2, pá, e vai embora. E ele disse que o número 6 é Vav. E o Vav significa, transliterado para a nossa língua, ou em inglês, W. Ele disse 666, Vav. Quando ele falou isso, eu falei, pô, W? Então é www. Ele falou, é isso aí mesmo que você está pensando. www. Aonde que o diabo está conseguindo ter um sistema global, fazendo ter o controle, ainda não se manifestou o anticristo, mas ele tem controlado todos, a mim, você, todo mundo. Então a ferramenta da internet, o Google, é do diabo? Não, o sistema é. A internet eu uso com a Bíblia, eu posto mensagem, só que sutilmente dentro dessa ferramenta eles estão controlando, e na hora certa eles vão achar todo mundo. Porque vai chegar uma hora, esse sistema 666, que é a marca da besta, que a Bíblia fala sobre a mão e sobre a testa, é nada mais do que o controle. Já está sendo feito em alguns lugares. Você não precisa de cartão mais. Quer ver? Eu falava hoje com a minha esposa, eu nem ando com dinheiro mais no bolso, tudo agora é o quê? QR Code, não é isso? Você vai na rua, vai na padaria comprar um pão, R$8. Tem Pix? Você pergunta, tem, passa o QR Code para mim. Você vai lá e por enquanto está aqui. Vai chegar uma hora que esse leitor, essa plataforma inteligente, vai estar aqui, ó. Você vai passar a mão para ler. E aí, porque eles têm
vão querer colocar na testa. Porque eles vão ter domínio. Se você negar ao anticristo, eles vão ter como ferir tua mente através do chip, talvez explodir. O chip nada mais, nada menos, a 666 marca é um controle, e por enquanto ele tem controlado todo mundo. Ele sabe o que você... Existem inteligências artificiais, você sabe disso, né? Hoje para tudo, já até aquele negocinho que, como é que é o nome daquele negócio que dentro de casa que usam agora? Alexia. Pô, aquilo ali, isso aí é da época aquele desenho animado que tinha Família do Futuro, pô. Isso é da minha época, da tua época, que a gente assistia aquilo, via o aspirador de pó andando sozinho, não era isso? Isso aí hoje em dia é bobeira. A gente robô, agora doidão. E agora existe umas teses aí, estão tentando até descobrir aí que tem robôs que já são inventados que conseguem fazer colocar no lugar de humano, tipo assim, pegar um popstar, exemplo, e tirar ele de cena e colocar o robô que fala a mesma voz, a mesma coisa, os mesmos gestos, tudo robô com sintético, a pele sintética. Então a multiplicação da ciência também está na Bíblia, tá ou não está? Sobre o que? A volta de Cristo. Aumentaria o que? A ciência, o entendimento do homem. Meu irmão, a gente está vivendo já o tempo do drone. Na manhã já está se falando sobre carro voando, e a gente falava isso há anos atrás. Já está acontecendo. Você vai no Japão, já tem drone, vocês já viram? Tem drone que você entra dentro e subiu e vai embora, irmão. Drone que está em teste, mas já está funcionando. Claro, é para quem tem, né? Mas vai chegar uma hora que isso aí vai ser besteira. A gente hoje, todo mundo tem drone, vende a R$100. Você compra um drone pelo Shopee. Há anos atrás você não falava sobre isso. Então, querido, tudo está colaborando para poder chegar ao último dia. Tudo está acontecendo. E o que Deus quer fazer com a igreja é um despertamento. É que a gente leve o reino dele com mais compromisso, irmãos. Compromisso. A gente tem compromisso com a gente, em tudo: emprego, trabalho, família, filhos. A gente não falha nunca. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu passei mal hoje, estou passando mal até agora. Mas o meu compromisso com ele, sabe por quê? Porque aproximadamente 20 anos atrás eu morri. Há 20 anos atrás eu tive uma experiência que poucos tiveram. Eu fui poupado. O Senhor me pegou pela mão e me tirou do meio das trevas. E eu fiz uma promessa de gratidão a Ele. Eu disse que serviria a Ele até a minha morte. O diabo tentou de tudo já durante esses anos todos me parar, tentou me desviar, tirar minha atenção, tentou. Ele tenta o tempo todo, querido. O maior prazer do diabo é fazer com que alguém negue Cristo, deixe de adorar. Por que o número 666? Porque é o número do homem. O que o anticristo quer? Quer ser adorado. Ele quer imitar a trindade de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer o quê? 3 vezes a adoração do homem a ele. Isso vai ser o anticristo. Ele vai proibir religiões, vai unificar. Já está acontecendo. Eu já caminho para terminar, mas há anos atrás, agora, eu falei sobre isso, se cumpriu mais uma profecia. Qual? Houve uma grande reunião religiosa, sobre todas ecumênica, onde todos os líderes religiosos se reuniram para fazer uma paz e uma reunião. Só quem não estava era a igreja protestante, a igreja de Cristo. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre os 10 chifres da besta, que é os 10 comandos. Que 10 comandos foi esse, irmãos? Todo mundo está despercebido. Na primeira eleição de Lula foi aos Estados Unidos com Barack Obama, teve uma reunião entre os 10 governos poderosos e apertaram as mãos e tiraram uma foto, pasmem, com a mão assim, ó. Vai lá e procura na internet. Lula, junto com mais 9 governos, foram 10 governos poderosos. Já houve um tratado. Estavam lá tratando de quê? Do momento final, pô. Já vai, queridos, unificar, já. A moeda, eles querem acabar com o dólar. Eles querem colocar uma moeda global. Por quê? Porque tem um controle maior.
não tem guerra entre países. Por quê? Porque o objetivo deles do anticristo na Bíblia é liberar uma mensagem de paz. E ele vai aderir dizendo que tem guerras por quê? Porque um país é maior do que o outro na economia, o dólar é melhor, então o real é menor, então o país, existem essas guerras econômicas porque só tem vários tipos de moeda. Qual é a mensagem do anticristo? Vamos tornar unificado. E está perto de... Meu irmão, você está ouvindo o que eu estou falando? Diga amém. Guarde o dia que eu estou falando. E espere aí mais 1 ano, 2 anos, que vai vir a notícia dizendo que vai vir uma moeda. E essa moeda vai ser global. Talvez não seja nem moeda que nem você pensa, de nota, de moeda. Vai ser tipo o Bitcoin. Uma moeda assim, ó. Internet, ou melhor, nem aqui mais, na mão, na testa. É a moeda digital. Que já nasceu. Você acha que isso aí nasceu com que propósito? O Bitcoin, isso tudo aí. É porque tudo está sendo preparado, irmão. E estão tentando fazer o quê? Tirar a força da igreja. Estão tentando aprovar leis para mudar. Porque politicamente a Bíblia está errada para eles. Fala é homofóbica. O livro que é o livro mais perseguido. Se não tivesse nada de incomum nesse livro, tantas gerações não passariam em branco, conforme já tentaram acabar com a Bíblia. Já tentaram destruir o livro. Tem países que essa Bíblia não entra, só escondida. Se pegarem você pregando o evangelho em certos países, você é fuzilado em praça pública. Cortam sua cabeça fora. E as coisas estão acontecendo, irmão. Só que eu louvo a Deus que eu abri a Bíblia e eu termino no livro de Apocalipse, no capítulo 7, irmão. Tu entrou agora, mas eu quero ler novamente para você saber onde é que eu destrinchei a Bíblia. E eu louvo a Deus que eu faço parte dessa leitura. E eu quero que você entenda e faça parte. A Bíblia vai dizer que João recebe uma visão. E a visão no capítulo de número 7 no versículo 9 em diante. Que depois destas coisas, depois dele ver todos os selos sendo abertos, sobre sinais, saraiva, fogo descendo do céu, vários sinais vão acontecer. Ele vai dizer que olhei e eis que uma multidão ao qual ninguém podia contar. Glória. Ele vai dizer de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, louvavam o Senhor e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Sabe quem é esse povo? Essa multidão são os que não vão negar Jesus. Meu amado, sabe o que o diabo quer nesse momento? Que você se distancie da verdade. O diabo quer roubar a sua família. Ele quer destruir todos os planos de Deus para você. E como é que a gente consegue permanecer, queridos, em comunhão, cainonia, comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, comunhão com Deus? Não há outro caminho, irmãos. Nós precisamos colocar nossa família no caminho certo. Os nossos filhos tenham cuidados. Sabe por quê? Tudo está infestado da malícia do diabo, até os desenhos animados. YouTube, não vigia não. Eu fico às vezes vigiando para ver meus filhos o que estão assistindo. Porque o diabo ele tem usado ferramentas para poder inserir ideias homossexuais, maldade. Você mais vê nos Estados Unidos, cada de jogos, né? Jovem entrando dentro da escola e fuzilando todo mundo, porque lá é fácil ter arma. Por quê? Porque assistiu aqueles jogos, que eu nem jogo, não sei qual é o nome daquele jogo. Free Fire. Não é isso? Free Fire. Todo mundo quer jogar, as crianças querem jogar. Existe um jogo que na época que eu vi, eu fiquei pasmado. E existe, ainda tem nova versão, chamado Diablo.
E aí, pasme, quando começa o joguinho, uma vez o cara botou para mim ver. Aí diz assim, parece o portal do inferno, e uma voz sai de dentro do inferno dizendo para você: bem-vindo ao inferno, entre e nunca mais saia. Jogo de videogame, irmão. Aí sabe qual é o jogo? Você entra e tem que lutar com demônios até chegar no chefe maior e enfim, tu não sai mais, irmão. Tudo está sendo feito para poder destruir nossas famílias, nossa vida espiritual. Irmão, passe um pouquinho de tempo a mais com Deus. Essa mensagem é uma mensagem que não agrada, que não dá muito, não tira a tua glória. Mas os crentes estão muito vidrados com o celular, cara. Muito preocupados com tudo, menos com a volta de Jesus, irmão. O arrebatamento está para acontecer. Eu creio. E o arrebatamento não vai levar de qualquer jeito. Eu preciso me preparar todos os dias, irmão. De ontem para hoje, eu tive uma batalha espiritual muito grande. A minha esposa falou de estresse, disso, daquilo, amém, pode ser, eu creio. Fui no hospital, não tive nada. O médico tirou o exame de sangue, fez tudo, não tinha nada. Só que no mundo espiritual eu estava ligado. O diabo está revoltado. Você pode olhar para essa igreja, ver a igreja vazia. Quem não tem conexão com Deus, quem não tem intimidade, pode olhar e falar assim: pô, a igreja não está crescendo. O diabo está furioso. Ele não quer que eu pregue, ele não quer que eu continue a obra, porque o diabo sabe que eu estou na contramão dele. O diabo sabe que eu prego o que ele não quer que eu pregue. Eu prego o que Deus chamou para pregar, irmão. Isso incomoda o inferno, porque quantos entrarem aqui vão ser salvos, porque tem palavra de vida eterna, irmão. O altar aqui é comprometido. Eu sou comprometido com a palavra de Deus, irmão. Se não for para ser assim, eu pulo fora, volto a cheirar pó, fumar maconha, me prostituir, largo minha mulher, rumo 10. Vou ficar na igreja fazendo o quê? Se for para mim ficar na casa do Senhor, sem crer no que eu prego, no que eu vivo, que não existe nada espiritual, estou aqui, mas boto a mão na Bíblia, como se estivesse segurando um livro de história, vou embora, da lá, estou tomando a minha cerveja escondido, tomando um vinho dentro de casa, um conhaquezinho, um uísque, entendeu? Minha esposa fica em casa, eu dou um pulo na rua, arrumo 2 mulheres, como se o inferno não existisse, irmão. Tem um povo que está dentro da igreja vivendo desse jeito. E quem já cegou? O diabo. O diabo já cegou uma multidão de líderes. Líderes que foram corrompidos pelo dinheiro, pelo luxo. Amém? Mas eu creio, queridos, que nós estamos aqui ouvindo essa mensagem e Deus está nos alimentando, irmãos, despertando a nossa vida para que nós venhamos ter uma entrega maior. Diga entrega maior. Diga sacrifício. Irmão, eu acabei de cantar Rude Cruz. Para você trocar pela coroa, que é o galardão naquele grande dia, tu tem que carregar a cruz, chegar lá com a cruz, irmão. Estão pregando um evangelho aí que não é o que eu vivo não, Ricardo. Eu nunca vi. O pessoal vive um evangelho aí que está tudo fácil, é tudo muito mole. Para mim foi brabo, irmão. Está pensando que é fácil ser crente? Largar a vida louca que eu estava? Ah, o senhor é benção. Então Jesus... Não, irmão, tenho falhas, tenho defeito, mas eu luto todo dia. Eu nego todo dia. Todo dia eu carrego a minha cruz. Evangelho é com cruz, sacrifício. Não é facilidade, irmão. Se fosse fácil, Jesus não morreria na cruz, irmão. Morreu na cruz porque veio para poder nos dar a oportunidade de vida eterna. Então, amado, Jesus ama a sua família, ama a sua casa, ama a sua vida. Além dos planos que você tem de viver uma vida aqui, bem sucedida e tudo mais, isso tudo é supérfluo, perto do que Deus preparou para você. Deus quer salvar teus filhos, tua esposa, você, amado, salvar você, tua mãe, teu pai, teus irmãos. Deus quer salvar todos que você ama. E por intermédio de quem? Da sua vida, do seu testemunho, as pessoas vão ser alcançadas. Jesus está levantando um povo
remanescente, como na época de Isaías, separado. Eu prefiro andar na contramão, irmão. É mais difícil? É. O diabo vem em cima de mim, me arrebenta, passo mal, parece que vou morrer, negócio guerra, chego aqui, a igreja tem 3, tem 4, tem. Quando chegar a 100 eu já tive, meu irmão, já tive quase 500 membros. Igreja abarrotada, lotada, caminha todo de volta, o mesmo caminho. Aqueles que estão lá, se foram para outras igrejas, se diz ser direcionados, já foram salvas. Tem uma coisa que o diabo não consegue arrancar de mim enquanto eu estiver em Cristo. O quê? Primeiro, a marca de Cristo na minha vida. Segundo, a minha coroa enquanto eu estiver em Cristo. As obras que eu tenho realizado para o Senhor. Sabe, todas as vidas que eu já preguei, que eu viajei o Brasil inteiro, pregando agora recentemente, uma mensagem eu ministrei lá em Mato Grosso do Sul, Ricardo. Foram 38 almas. Uma mensagem. Foram congregar em algum lugar, naquela mesma igreja. Amém. Mas essas vidas são pedras na minha coroa. Eu creio assim. A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma é sábio e apaga uma multidão de pecados. Quando eu ouvi isso, eu li uma vez, falei, meu Deus, eu vou ganhar alma todo dia, irmão. Eu falei, eu sou pecador, irmão. Falei, cada vez que eu ganho alma, apaga uma multidão de pecados. Eu falei, eu vou ganhar alma, irmão. Eu guardo isso para mim. É bíblico, tá? Aquele que ganha uma alma, apaga uma multidão de pecados. Quer ser perdoado, irmão? Ganha alma. Amém. Toma nas mãos a vida espiritual. Senhor, livra de todo ataque espiritual. Livra, Senhor, a Deus, de toda investida maligna, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que saiam daqui com a certeza, Senhor, que há um trabalhar, Senhor, que o Senhor está, Deus Senhor, colocando tudo no seu devido lugar, Pai. Preparando, Senhor, ó Deus, a vida deles para o encontro maior, Senhor. Ó Deus, com o Senhor nos ares. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos fazer parte, Senhor, da matemática das virgens prudentes, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos carregar azeite, Senhor, em nossa botija. Senhor, em nome de Jesus, nos leva em segurança, abençoa, Senhor, essa família. Pai, em nome de Jesus, amém e amém.